Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live e novamente outro assunto polêmico, né? Mas antes disso, vocês estão ao sair na rua usando as máscaras de vocês? Sim. E também, ó, álcool em gel, muito álcool em gel. Eu sei que o pessoal tá vendendo a preços absurdos, absurdos, sei mesmo. Mas eu procurei assim o mais barato, de qualidade, claro, que não é álcool normal misturado com gel de cabelo. E comprei. Inclusive eu comprei na casa de ração, quando eu fui comprar ração para os meus cachorros. Eu tive que ir novamente lá na creche que eu trabalho. Então eu virei a louca do álcool em gel, né? Toda hora, tudo que eu pegasse, que eu trocasse, tô aqui, né? Passando álcool, passei o momento todo de máscara, porque a gente tem que se resguardar, a gente tem que se cuidar, né? O corona tá aí, não é pra brincadeira. Eu sei que as pessoas não estão levando a sério. Agora mesmo eu ouvi algum vizinho meu aqui cantar parabéns. Recebeu um monte de gente na casa dele e tava fazendo festa. Pessoas que vêm de lugares diferentes, que pegam condução, que pegam nas coisas, que falam, gospem, tossem, espirram, se reunindo para cantar parabéns, né, para comemorar. É muito legal comemorar o aniversário da gente. É o máximo. Mas, né, a gente pode comemorar com quem tá dentro da casa da gente, sem chamar mais ninguém para dentro de casa. Porque depois, quando essa for a última reunião entre você e seus parentes, seus amigos, aí tu não reclama, porque se alguém tiver contaminado e morrer, você não vai poder nem ir no velório. Então essa vai ser a última despedida. Então quem tá fazendo essa loucura, que curta bastante mesmo, porque vamos pedir a Deus que não seja a última vez, né? O último aniversário a ser comemorado. Mas enfim, não vim aqui para falar de corona dessa vez. E também nem falar da questão do Moro hoje, porque tudo que ele falou não era novidade para quem é oposição a esse governo, que nós não somos cegos, nós estamos acompanhando. A gente pesquisou a vida do Bolsonaro, os 27 anos em que ele foi deputado, que ele não fez absolutamente nada pelo Rio de Janeiro e foi enriquecendo, enriquecendo e levando todos os filhos dele junto. Mas enfim, né? Mais uma na cara dos bolsomínios. Agora vamos ver esse pessoal ter a cara de pau de defender esse filho de uma égua. E no pronunciamento, né, do senhor despresidente, ele não tá falando nada com nada, sabe? Vamos aqui aguardar a tréplica, né? Ele falou até de Marielle. Que homem nojento, escroto. Ele não tem moral nenhuma para falar de Marielle Franco. Mas enfim, deixa pra lá, cada um tire as suas conclusões. Então, eu vim para falar de gênero, né? Eu coloquei até na minha postagem anterior que o tema é como eu, né, encaro a questão de ser mãe de filhos, né, homo e bissexuais. Eu tenho 3 filhos, um é hétero, um é bissexual e o outro é homossexual, né? Quem conhece meus filhos já sabe quem é o que, né? Mas enfim, como é um vídeo aberto, eu não quero falar aqui os nomes. A questão é que são 3 gêneros dentro da minha casa. E daí entra questões religiosas, que são o maior motivo de preconceito. Porque assim, eu tenho 3 filhos de 3 gêneros diferentes, mas são 3 seres humanos. A vida sexual de cada um, não só deles, mas de todas as pessoas, inclusive a nossa, não é dar conta de ninguém. Eu acho que já começa por aí. A gente tem que ver que a pessoa é um ser humano. Ele não tem que gostar da mesma coisa de você. Se você gosta de homem, eu não tenho que gostar de homem porque você gosta de homem. Se você gosta de mulher, eu também não tenho que gostar de mulher porque você gosta. Eu tenho a minha sexualidade. A sexualidade nasce com a gente. Principalmente quem cursou pedagogia sabe disso. A gente estuda isso, né? Freud se aprofunda nessa questão, né, da sexualidade, né? Nem vou entrar nesses conceitos pedagógicos, né? Mas enfim, é só para esclarecer que a sexualidade nasce com a gente.
Ninguém vira homossexual por opção, ninguém vira bissexual por opção e ninguém vira hétero por opção. Eu não escolhi ser hétero. Acho que se fosse pra escolher mesmo, eu, Viviane, eu seria bissexual ou seria homossexual, seria lésbica. Porque o raça, viu, que é homem. O raça é difícil de lidar. Mas eu não escolhi e eu nasci hétero. Não escolhi em vida, eu quero dizer. Né, para quem é espiritualista, acredita em outras vidas, a gente sabe que a gente faz todo o planejamento da nossa reencarnação. Então é algo escolhido antes da gente nascer. Mas depois que chega aqui na Terra, a gente não escolheu. A gente simplesmente é o que já foi, né, predeterminado lá na espiritualidade. Então ninguém quer sofrer preconceito. A gente quer respeito e não preconceito. Você não pode discriminar uma pessoa porque ela foge dos padrões que você acha que é normal. Você acha que é normal ser hétero? Aí vem, mas tá na Bíblia que isso, que aquilo. A Bíblia foi escrita por homens, né? Homens inspirados, mas foi escrito por homens há milhões de anos atrás, aonde a cabeça do ser humano era totalmente retrógrada, né? Era totalmente machista, era totalmente preconceituosa, era o olho por olho, dente por dente. Na época do Antigo Testamento. Aqui se faz, aqui se paga. E daí não veio Jesus e não falou, acabou o olho por olho, dente por dente, agora é amar o próximo como a ti mesmo. Então você tem que amar o homossexual, você tem que amar o travesti, você tem que amar o transexual, você tem que amar a lésbica. Se é o próximo, todos os seres humanos estão próximos a você. Quando você conhece, está próximo de você. Você não tem que amar só quem é hétero, tem que amar só quem tem a mesma sexualidade que você. Os gays só amam os gays, os héteros só os héteros, os trans só amam os trans. Vamos parar com isso. Jesus não escreveu, não está lá escrito na Bíblia, amai somente os héteros. Não está escrito. Ele falou o próximo como a ti mesmo. Então pronto. Ai, caiu a conexão. Né? Mas voltando. Eu não quero que os meus filhos sejam amados ou discriminados pelo gênero deles. Eu quero que eles sejam respeitados. E por isso, o que eu falo para eles, espero que eles não sejam promíscuos. Independente de ser hétero, bi, homo, quem quer que seja. Não ser promíscuo. Porque tem um monte de hétero que aponta o dedo na cara de homossexuais e é promíscuo. Essa conexão tá caindo hoje, hein? Que é muita gente conectando ao mesmo tempo. Que eles não sejam promíscuos, como eu falei, tem um monte de hétero e assim, casado, que é promíscuo. Não somente, eu conheço homens que não somente saem com outras mulheres, como eu conheço homens que saem com outros homens. E esses são os mais preconceituosos. Quanto mais o cara esconde essa vida suposta secreta dele, mais preconceituoso ele é. Chega a dar nojo. Porque eu conheço travestis que eles falam, né? Travestis que fazem programa. Que eles falam que a maior parte dos clientes deles são homens que se dizem héteros e casados. Como assim? Então a gente vive numa sociedade totalmente hipócrita. Né? Aqueles ditos pais de família tradicional. Todo mundo tem um podre por detrás para contar. Ou um cara hétero mesmo que é casado e sai com outra mulher. Ou o cara que é solteiro e vive saindo com várias mulheres e não assume nenhuma. Que tem filho espalhado por aí, tudo que é lugar, e não assume o filho. Aí ele quer falar de um homossexual, que todos os pais homossexuais que eu conheço, eles são os melhores pais ou mães que eu já vi. Que eu já tive alunos que tinha casal de 2 homens como pais ou casal de 2 mulheres como mães. São os melhores pais, as melhores mães de que eu já vi. E dão de tudo para essas crianças, tudo. Tudo na questão financeira e tudo na questão afetiva. Então, o que o hétero, que moral que um hétero tem para apontar a cara? Não é? Um pai, uma mãe tem coragem de renegar o próprio filho. Uma mulher tem coragem de renegar um ser que saiu de dentro dela
porque ele não é heterossexual. Depois é o que eu falo, vem essas pandemias e ninguém sabe por quê. Porque as pessoas não se amam mais. É questão... Ah, mas eu fui na igreja e falou que tá errado. É seu filho, meu, acorda pra vida. Se a igreja não aceita seu filho, troque você de igreja. E não coloque o seu filho pra fora de casa, por causa da igreja. Se você largar tudo e morar lá na igreja, eles vão te aceitar, vão te sustentar? Não vão, então não coloca seu filho na rua. Aceita seu filho, seja homossexual, seja transexual, seja travesti, seja lésbica, seja o que for. Aceite seu filho como ele é, porque ele é seu filho. A mãe gerou, mas o pai também tem, né, 50%, né? Tem 50% desse seu DNA nesse seu filho, nessa sua filha. Então para de colocar na igreja, para de colocar na Bíblia a razão do seu preconceito, porque é você que não aceita seu filho do jeito que ele é. É seu filho que é hétero, sua filha que é hétero e depois sai com alguém do mesmo sexo, aí fala, é curiosidade. Isso é uma aberração, fica pegando no pé. A pessoa sai com quem ela quiser. Como eu falei, ela não precisa ser promíscua. Né? Eu acho que a gente tem que resguardar o nosso corpo, é sagrado, né? Deus nos deu para que a gente cuidasse dele. Então a gente não tem que ficar trocando energia com todo mundo na rua, né? Ou ser viciado em sexo, que é uma doença também, ser viciado em sexo. Então essa que é a questão. Como eu lido com os meus filhos, eu lido como qualquer outra mãe, qualquer outro pai zeloso, que ama e cuida dos seus filhos. Para mim não é problema algum a sexualidade deles ser diferente da minha. Eu nunca saí com mulher, mas se eu tivesse atração por mulher, ou se eu vir a ter atração por mulher, eu vou sair sem problema algum. E ninguém tem nada a ver com isso. Não é dar conta de ninguém com quem eu me deito ou deixo de deitar. Se é com homem, que é mulher, é branco, é preto, quem quer que seja. Da minha vida sexual, do meu corpo, cuido eu. As pessoas têm que me ver pelo meu caráter, né? Pela pessoa que eu sou. E não pela minha sexualidade. Eu sei que tem um monte de gente que me julga pela quantidade de homens os quais eu me deitei. Eu não tenho hábito de sexo casual, né? Com as pessoas que eu me deitei, eu tive um relacionamento. E não é segredo pra ninguém, porque eu sempre coloco no Face, né? Eu sou toda emocionada que vivo colocando no Face. É que uma pena que os relacionamentos não deram certo. Se os caras não têm o caráter, não tem que ficar comigo. Ele vai seguir a vida dele e eu sigo a minha vida. Eita, hoje essa conexão tá ruim, hein, pessoal? Mas como eu estava falando, uma hora eu acerto, né, com alguém. Eu espero que, independente, né, do que os meus filhos tenham por gênero, o que eu quero que eles escolham uma mulher que tenha caráter, ou um homem que tenha caráter. Eu não tenho problema nenhum com a pessoa que eles podem vir a trazer para eu conhecer, independente do sexo. Quando eu cheguei em São Paulo, há mais de 20 anos atrás, eu lembro que eu estava na Paulista, e a primeira vez que eu vi dois homens se beijando, eu vim do interior, né, vim lá de Sorocaba, eu fiquei estarrecida, porque eu nunca tinha visto, né, e depois eu fui morar com dois amigos meus que são gays, que saíram de Sorocaba porque não conseguiam se assumir lá, e vieram para São Paulo, e eu fui morar com eles, e daí eles me mostraram, né, que ser homossexual não influencia em absolutamente nada na vida do outro. Só influencia na própria vida da pessoa. Na vida do outro não influencia. Então, eu nunca quis ser como os pais de um deles que não aceita esse homossexualismo dele, né? Eu senti junto com ele o quanto que eles sofreu e sofre até hoje pelos pais deles não aceitarem. Quando ele vai pra Sorocaba visitar os pais, ele tem que bancar o hétero, tem que ser o machinho escroto, né? Porque os pais não aceitam o homossexualismo dele. Então eu falei, eu jamais vou ser esse tipo de pais. Eu aceito sim muito os meus filhos, com muito amor, e como eu sempre falo, o que importa é que vocês tenham caráter. O que importa é que vocês vençam na vida,
que vocês sejam felizes, independente quem vocês escolherem para ser seus parceiros, né? Tenho muitos amigos gays que amo de paixão, sim, são dos meus melhores amigos mesmo, daqueles que assim, para sempre eu nunca vou esquecer. E antes mesmo de ter filho, eu conversava muito com eles essa questão. Então, eles me ensinaram, né, que homossexualismo não é doença, como dizem por aí, que não existe essa tal de cura gay. Isso é ridículo, porque se não tem cura nem pro corona, né, pro Covid-19, ainda tem gente se preocupando com a cura gay. Pelo amor de Deus, né, me poupa. Então eles me ensinaram, né, o que é ser mãe, né, de filhos com gêneros diferentes do meu, ser mãe de um homossexual, ser mãe de um bissexual, que é a mesma coisa ser mãe do meu filho que se diz hétero. É tudo igual. Eles são iguais, são 3 pessoas diferentes, mas são iguais quanto aos meus filhos, e eu os amo. A gente ama os filhos igual, a gente trata eles diferente, porque são personalidades diferentes. Mas o amor que eu tenho é pelos 3 da mesma forma, né? Eu tenho muito receio pelo meu filho que é homossexual, pelo preconceito dos outros. Eu sempre falo pra ele, se expõe o menos possível, né? Pra que você não leve uma surra, pra que não te assassinem, pra que você saia de mão dada com seu namorado na rua e alguém não te bata. É esse que é o meu medo. Eu não tenho preconceito nenhum, mas eu sei que a sociedade é preconceituosa. E eu não quero que esse meu filho apanhe. Eu não quero que esse outro meu filho, que é bissexual, quando esteja com a pessoa que escolheu para estar junto, que também leve uma surra, que seja xingado, que seja humilhado. É isso que não dá para admitir. Eu sofro nessa questão, pela nossa sociedade, né, totalmente preconceituosa. Essa nossa sociedade que tem a cultura totalmente machista, né, onde a maior parte da sociedade é preconceituosa, sim, né? E aí, no caso de você já ser pobre, já ser negro, ainda ser de outro gênero, seja bissexual ou homossexual, é pior ainda. Você sofre todos os tipos de preconceito. É preconceito social, preconceito sexual, é o preconceito racial. É muito preconceito para uma pessoa só. Muito. As pessoas não têm noção do quanto que a gente sofre com tudo isso de preconceito. Então, meu filho pode sofrer preconceito lá fora, mas dentro da minha casa, ele tem amor, ele tem compreensão, ele tem uma pessoa que conversa com ele, sim, né? Uma pessoa que o ajudou a sair do armário, porque eu sempre falei, eu não quero que tu seja uma bicha enrustida, né? Quando veio com a história, vou namorar uma menina. Não, você não vai namorar uma menina, você não gosta de mulher. Por que você vai se relacionar com uma menina? Porque o seu pai quer, seu pai não te aceita homossexual e quer que você namore com uma menina. Você acha justo você se envolver com uma menina se você sente atração sexual somente por homens? Se fosse bissexual, não tem problema, mas é homossexual, então não tem por que envolver uma mulher. A gente tem que ser sincero com os nossos sentimentos. Então eu sempre o ajudei, sempre o apoiei. Ele foi pra terapia pra conseguir, porque é muito difícil, diante dessa sociedade preconceituosa, você se assumir homossexual. Muito difícil. É difícil o bi, porque o bi também, ele sofre preconceito dos héteros, porque ele não é hétero. E ele sofre preconceito dos gays e das lésbicas, porque ele não é nem gay nem lésbica. Ele tá no meio termo, né? É como dizem, né? Joga nos 2 times. Aí o bissexual sofre preconceito mais ainda. Já tem vários grupos que não são, todos que não são bissexuais estão contra o bi. Como eu falei, a gente já tem esse fato de ser pobre, de ser negro, ainda tem que carregar mais essa questão de gênero? Pra quê? Pra quê? O que isso vai influenciar a respeito? Eles têm caráter. É o que eu, além do amor e carinho, eu ensino isso, a ter caráter, a ser honesto, a ser trabalhador, a ser um estudante, né? Aqui já tem 2 na universidade e um no 9º ano. Então é isso que eu quero, que os meus filhos tenham um futuro. E infelizmente eu sei que o preconceito não vai acabar de uma hora para outra.
Quando você vai numa reunião de família, você percebe como as pessoas olham, né, o homossexual, né, o viadinho, né, a bichinha, a sapatona, né, a lésbica. E assim vai. As pessoas podem até não falar na cara da pessoa, mas a gente sente a reprovação no olhar. Então vamos quebrar mais esse conceito. Para com essa história de preconceito. Veja todos os seres humanos como seres humanos, independente do gênero. Não existe somente biologicamente, sim, né? Existem homens e mulheres e tem alguns seres que são hermafroditas que conseguem nascer com os dois sexos. Biologicamente nós estamos falando. Mas em questão de sociedade, tem sim o homem, a mulher, o homossexual, o bissexual, o transgênero, o travesti, né? Tem todos eles. Isso é no nível social, nível psicológico. Porque no trans, ele nasce com um corpo e se sente outro. Um dos mais famosos é a Tammy Gretchen. Ela nasceu mulher. E ela sofreu toda uma construção de gênero para se assumir como homem. Então a gente tem que respeitar a história dela, sim. Ao invés de discriminar, ficar fazendo piadinha. Só ela sabe a dor dela para se assumir, né? Porque ela não é lésbica. Ela é trans. Se ela é trans, ela se vê como homem. É diferente de uma mulher que é lésbica. Ela é mulher e gosta de se relacionar com outra mulher. A Tammy Gretchen não. Ela se sente um homem. Ela não tem pênis, mas tem cabeça de homem. Porque eu conheço um monte de homem que tem pênis e não age como um homem. Age como um animal. E ela, sem ter um pênis, é muito homem. Então vamos parar, né, com esses preconceitos, com essa, sabe? Primeiro você assume que você tem um preconceito em relação a isso. E depois que você assumir, porque primeiro a gente tem que assumir. Não fica justificando, não joga na religião o seu preconceito. O preconceito é seu. Assume que você tem preconceito. Assume que você não acha certo, que pra você é uma aberração. Primeiro você assume. Daí quando a gente te chamar de homofóbico, aceita que você é homofóbico, sim. É homofóbico. Ah, não, mas eu não sou homofóbico. A pessoa acha que é uma aberração, que é uma coisa que é totalmente errada, que é pecado. E não é homofóbica? É. Se assuma. Assuma uma posição, saia de cima do muro. Tu é homofóbico, sim. É preconceituoso, sim. E não fica jogando na religião, ou na religião, na Bíblia, no pastor, no padre, no raio que o seja. Assuma o seu preconceito. E se você for muito capaz, tire ele da sua cabeça, quebre esse paradigma. Comece a ver as pessoas como seres humanos, independente da sexualidade dele ou dela. Se você tem um filho que aceite como ele é e oriente ele para não entrar na promiscuidade. Não coloque ele para fora, não põe ele na rua para ele não ir para a prostituição. Porque a maior parte deles, quando eles são expulsos de casa e eles, se não tiver uma formação, não conseguir emprego, eles vão fazer programa. Então a mesma sociedade que condena é a mesma sociedade que coloca eles na marginalidade. Que ele vai fazer uma entrevista de emprego e não consegue emprego porque é gay, porque é trans, porque é afeminado, ou porque a menina é masculina. Então eles vão fazer programa, porque eles precisam comer, precisam viver. Então vamos apoiar nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos primos, porque toda família tem um homossexual, toda família tem uma lésbica, toda família, sabe, trans é uma coisa que tá mais recente, mas gay e lésbica toda família tem. Tem, na minha tem, e eu vejo na família de muita gente. É que esse povo, como eu falei, às vezes não sai do armário, pelo menos pra família, porque sabe que é um fardo muito grande. Mas tem, toda a família tem. Presta bem atenção e repara, e apoia essa pessoa. Não seja a pessoa que aponta o dedo, seja a pessoa que apoia, que dá amor, que fala, ó, tamo junto.
Você merece ser feliz, independente da sua sexualidade. Você é livre para viver a sua sexualidade da maneira que você quiser. Cada um manda no seu corpo. A gente não tem que ficar preso nesses parâmetros dessa sociedade totalmente preconceituosa. Né? Essa sociedade que está enfrentando uma pandemia agora, para ver se acorda para a vida, mas tá difícil, hein? Como tá difícil. Eu fico olhando as postagens no Face, falo, pelo amor de Deus, o que acontece que as pessoas não acordam para a vida? Não é? Então vamos fazer diferente, né? Eu tô fazendo essas lives aí, porque né, a gente tá em época de pandemia, não tô trabalhando, então dá pra conversar com vocês todos os dias. Mas o maior foco é que vocês reflitam sobre isso. Que tem uma pessoa que fale a verdade sobre esses assuntos e você passe a refletir. Você não tem que concordar comigo. Você tem que pelo menos refletir e fazer aquilo que Jesus falou, né? Que é amar o próximo como a ti mesmo. Se Jesus pregou o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, vamos tentar. Vamos fazer um esforço. Vamos ver o próximo como um ser humano. Vamos ter empatia. Vamos se colocar no lugar do outro. Se fosse você, o homossexual, você gostaria de ser tratado feito a escória da sociedade? Você ia gostar que as pessoas olhassem de uma maneira feia, totalmente, né, acusativa para você? Não. Então, vamos partir da premissa que a gente não faz para os outros o que a gente não quer que faça pra gente. Combinado? Então é isso daí, pessoal. Esse é o meu recado dessa sexta-feira, né? Eu até postei no Face, agora eu criei um canal lá no YouTube. Porque, que você fala bem, que isso, que aquilo, eu tô embarcando na ideia, vai que eu vire youtuber e comece a ganhar dinheiro com isso aí, já que eu não vou me aposentar mesmo, né, porque graças à reforma da Previdência, eu já desisti de aposentar. Então, se eu virar youtuber vai ser legal, mas eu preciso de vocês pra isso, eu preciso de muitos likes, né, que vocês compartilhem e visualizem o vídeo. Eu vou preparar outro pra colocar lá, porque eu coloquei o mesmo que eu tinha no Face. Né? E daí a resolução não ficou legal para YouTube. Mas eu vou fazer já especial para YouTube para ele ficar super legal para a gente assistir e falar sobre assuntos polêmicos e falar sobre pedagogia e falar sobre o que vocês quiserem. Tudo bem? Beijo, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Compartilhe. Que eu tô falando de temas polêmicos justo com a ideia que vocês compartilhem, porque vai chegar até as pessoas que realmente precisam ouvir esse vídeo e saberem que elas precisam se empoderar, que elas precisam tomar posse de si mesmas, levantar a cabeça e serem felizes. Tchau, tchau, fiquem com Deus e se cuidem, hein? Até a próxima. Vejo vocês lá no YouTube. Beijo.